título de hoje é Heresias Destruidoras, onde nós vamos estar falando acerca aí do segundo capítulo, do segundo livro, segunda carta de Pedro. Bom, imagina aí você, amados, imagina você dormindo em um hotel, numa cidade estranha, né? Você está lá já dormindo apagadão, cansado, numa cidade estranha, dormindo no hotel, e de repente você acorda com um som desse daqui, ó. E aí? É assustador? É assustador, né? Imagina você dormindo e você acorda com esse barulho aí, né? Eu tive essa experiência. né? A minha esposa, a Nathalie, nós estávamos em uma viagem para Israel. Nós estávamos dormindo num hotel lá em Jerusalém, quando nós fomos acordados com exatamente esse barulho aí. Alguns irmãos aí até assustaram, né, com esse barulho, mas realmente ele é feito para isso, ele é feito para assustar mesmo, para deixar você em alerta. E aí nessa situação toda, né, eu tentando entender o que estava acontecendo, porque, né, você fica perdido, não sabe o que está acontecendo. O meu primeiro impulso foi fazer algo que hoje eu posso perceber que foi muito errado, mas o que eu fiz? Abri a janela, né? A cortina para ver. Eu imaginei que era algum acidente, alguma coisa que tinha acontecido ali na frente do hotel, sirene de ambulância, alguma coisa nesse sentido. Então eu abri ali a janela. Ao abrir a janela, eu me reparo com um míssil cruzando o céu de Jerusalém e, ao mesmo tempo, observei um outro míssil vindo agora da terra, levantando e pegando esse outro míssil que estava vindo por lá, e os dois se chocaram, colidiram lá no céu e fizeram aquela explosão. Falei, meu Deus, mas fogos de artifício, né? Não tem festa nenhuma. O que é esses fogos aí? Eu fiquei meio perdido, não entendi. Aquele fogo vindo, o outro subindo e pum, uma grande explosão ali bem na janela do meu quarto, do hotel. Aí eu, meio ainda perdido, sem saber o que fazer, peguei o meu celular para ver se tinha alguma coisa no grupo do WhatsApp da viagem, né? A viagem ela tem ali um grupo onde coloca todos os participantes, junto com o guia, está ali, eu abri ali, e na hora que eu abri já tinha um monte de mensagem ali, dezenas de mensagens, desce para o bunker, desce para o bunker, desce para o bunker, subsolo, subsolo. E eu agora é real, o perigo agora é iminente, né? E eu, naquela apavorado, fui lá, olhei para o lado, a Nathalie plena, dormindo, como se nada tivesse acontecendo, né? Estava lá no sono, dormindo como uma princesa, né? Eu fui lá e acordei ela, falei assim, amor, a gente tem que descer lá para o subsolo. Ela, o que foi? O que é esse barulho? Eu falei assim, acho que é um ataque contra Israel. É difícil, né? Você ter que falar esse tipo de coisa, mas acho que é um míssil. Acabei de ver um míssil aqui. Ela, quê? Falei, desce. Vamos descer dela, mas deixa eu me trocar. Eu falei, acho que você não está entendendo. Um míssil pode cair na nossa cabeça. Vamos descer lá para o bunker. E a gente foi de pijama mesmo, do jeito que a gente estava. Peguei, consegui encontrar um chinelo lá e descemos. Descemos, os corredores já estavam com as luzes todas em luzes de emergência, já não tinha mais. Eles desligam a energia toda dos prédios, das casas, ficam tudo desligado, só fica os bunkers. E aí a gente desceu rumo ao subsolo, só com as luzes de emergência, e em cada pouco tinha alguns soldados israelenses falando, gol, 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 né? Marcelo, era gol, quem está jogando, né? Para a gente ir, desce, 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 e a gente desceu e ficamos no bunker um pouco lá de tempo, até que a gente entendeu o que estava realmente acontecendo. Era algo inusitado até então. O Irã nunca tinha atacado efetivamente Israel. Aquele era o primeiro ataque que o Irã realmente fez, colocou a cara lá e fez, porque antes ele faz através dos que a gente chama de proxies, né, que são o Hamas,
esse pessoal, testa de ferro, né? Esses grupos terroristas que tem lá, tudo vem financiado com dinheiro do petróleo iraniano, certo? E aí foi a primeira vez que o próprio Irã assumiu a autoria e falou, não, fomos nós que jogamos aí o míssil, né? E aí a gente desceu para lá e ficou naquela situação toda. Bom, hoje nós vemos essa escalada na tensão aí entre Israel e Irã na televisão. Uma coisa é a gente ver a guerra lá na TV. Outra coisa é a gente estar lá e ver isso com os nossos próprios olhos. Ser acordado com essa sirene, você vê a explosão, você vê algo que poderia realmente acontecer contigo, né? Então é algo completamente diferente. O som dessa sirene, ela é impactante mesmo, mas ela é feita para assustar. Ela é feita para acordar você e para te deixar atento, para alertar, mas também é feito para te salvar. Apesar de vocês talvez aí se assustarem, mas é exatamente essa a intenção. É causar esse impacto para que você possa fazer algo, para que você não fique inerte, para que você consiga se movimentar, para que você consiga se salvar. Então, imagina se tocasse lá uma musiquinha Nana Neném, né? Ninguém ia descer. Então, tem que tocar esse som aí meio impactante para que você tome aí alguma atitude, né? Para que a gente possa responder de uma forma a urgência e a iminência de um perigo real que está ali acontecendo. E Pedro, nessa segunda carta, no segundo capítulo, ele também soa um alarme para nós. Mas dessa vez o míssil ele é mais sutil. O míssil ele não vem dos céus, ele vem dos púlpitos. Não é um ataque visível, é um ataque espiritual. Falsos mestres estavam se infiltrando nas igrejas e trazendo para as igrejas ensinos e heresias destruidoras, que poderiam destruir tudo aquilo que os apóstolos estavam construindo conforme as instruções de Jesus Cristo. Se um míssil ele tem um poder de matar uma vida fisicamente, uma heresia, ela também tem esse mesmo poder destruidor, porque ela pode matar a nossa alma eternamente, se a gente se apegar nessas mentiras. E esse é o alerta que Pedro faz. Ele faz esse chamado urgente para o discernimento, para a vigilância e para a fidelidade à verdade das Escrituras. Ele grita de forma como se fosse esse soar de um alarme. Há um iminente perigo que está rondando aí a igreja, né? A questão é, você vai ficar aí parado, inerte? Você vai ficar vendo as coisas acontecer? Ou você vai buscar ajuda no lugar mais seguro que existe, debaixo das asas do Onipotente? O que você vai fazer? Por isso eu vou convidar vocês, amado, essa noite, para que a gente possa ler as Escrituras, que está lá no segundo capítulo da segunda carta de Pedro. Eu vou ler do 1 ao verso 3, e eu quero convidar vocês para que vocês se armem, do escudo da fé, e para que vocês se armem da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que a gente possa então estar municiado para a gente combater e contra-atacar essas iminentes ameaças contra a igreja de Jesus Cristo. Diz assim, coloca aí para mim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Isso. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição
não tarda. Nós sabemos que Israel conta com um sistema de proteção chamado Domo de Ferro, né? Vocês já devem ter ouvido falar, ainda mais agora nessa situação que Israel está passando, né? É um sistema de defesa que Israel tem, mas esse sistema de defesa ele não reage a qualquer coisa. Não é qualquer coisa que passa pelo céu lá de Israel que dispara um míssil, né? Primeiro ele vai identificar se aquilo é uma ameaça ou não é, se aquilo é algo que ele deve agir ou não, né? E esse sistema funciona mais ou menos assim. Primeiro, ele faz um reconhecimento, né? Um radar detecta qualquer objeto que esteja entrando no sistema, na área, né? Como é que eu falo? Espaço, obrigado. No espaço aéreo de Israel. Então, qualquer objeto que esteja passando no espaço aéreo de Israel, o radar detecta. Só que aí ele vai fazer um reconhecimento, ele vai analisar que tipo de objeto é aquele. Pode ser um míssil, mas também pode ser um avião comercial, pode ser um caça, pode ser um drone, pode ser um passarinho. Imaginou, está passando um pardalzinho lá e sai um míssil, né? Não é legal, né? Então, primeiro precisa fazer o quê? Um reconhecimento, né? O radar está ali ligado, mas primeiro precisa reconhecer. Isso é uma ameaça? Se trata de algo que pode causar dano para nós? Então, primeiro é feito um reconhecimento. Depois é feita uma avaliação. Ele vai entender se aquele objeto vai cair em alguma área que possa trazer o prejuízo ou não. Se é alguma área habitada ou não. Porque se aquele míssil for cair em uma região onde não há nada, ele simplesmente deixa cair para evitar gastos desnecessários, para não mandar um míssil lá de não sei quantos milhões de dólares para destruir. Deixa cair, já que vai cair no meio do deserto, deixa cair. Então, ele primeiro vai fazer essa avaliação. Então, reconhecimento e agora avaliação. Ele vai ver se ele entra em ação ou não. E agora, depois, em terceiro ponto, aí sim a intervenção. Com essa intervenção, ele vai lançar um míssil que vai interceptar esse outro míssil. E com isso vai ocasionar essa colisão lá no ar ainda, né? E ele é lançado de forma muito precisa, sabendo e reconhecendo qual que é a trajetória que o míssil está vindo, a velocidade que o míssil está vindo, e ele consegue lançar outro para exatamente eles se encontrarem naquele ponto. Você vê o tamanho da tecnologia. E isso é feito com pouco ou até nenhuma intervenção humana. É feito simplesmente por umas inteligências artificiais e uma grande tecnologia, né? Igual falou o César. Então, uma grande tecnologia que é feita ali para que isso aconteça, né? Bom, e assim também deve ser a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual deve seguir essas mesmas ideias. Nós não podemos combater uma ideia só porque ela soa diferente. Nós não podemos classificar tudo que se fala como sendo heresia. Não é qualquer ideia que talvez você nunca ouviu, que você vai falar, não, isso daí eu não concordo, então é heresia. Eu vou classificar como heresia porque eu não concordo, ou porque eu nunca ouvi, ou porque eu nunca estudei sobre, então... é meio estranho isso, o jeito de falar, não gostei e tal, é heresia. Não, a gente precisa fazer um reconhecimento, a gente precisa fazer uma avaliação para saber, é uma heresia? É um falso ensino? Não é? E nós também não podemos aceitar tudo o que é dito só porque vem de uma pessoa que supostamente ali está se auto-intitulando pastor. É o cara que se diz pastor, é o cara que se diz ungido, é o cara que se diz profeta. E a gente vê isso acontecendo às claras. Hoje, por exemplo, tem crianças aí de 13, 14, 15 anos aí que se diz profeta. E o pior, sabe o que é pior? Os outros dão ouvido. E ainda pior, tem púlpito. Não é pior? Tudo bem até, mas você vê que se agrava? Uma pessoa incauta ali que nunca ouviu e o menino conseguir enganar, beleza. Mas ter espaço no púlpito de uma igreja é diferente. Algo muito mais grave, eu acho, acredito, né? Então, não é porque a pessoa se diz pastor, se diz profeta, se diz ungida, que você deve crer que tudo que ela fala é correto. Tudo que a pessoa fala é porque está baseado na Bíblia? Será? Então, a gente precisa ter esse discernimento espiritual para saber reconhecer, né? Precisamos reconhecer se aquilo lá é um ensino verdadeiro
ou se é um falso ensino, se é uma heresia ou se é uma verdade bíblica. A gente precisa reconhecer isso. E para que a gente possa reconhecer, a gente precisa do quê? De discernimento. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa de sensibilidade, maturidade espiritual. Porque se você não sabe o que é verdadeiro, como que você vai reconhecer o falso? Se você não sabe como que é uma nota de dinheiro real, como que você vai reconhecer quando você receber uma nota falsa? Você reconhece uma nota falsa porque você sabe muito bem como que é a verdadeira. É exatamente assim que nós temos que fazer. Nós temos que nos debruçar na palavra. É através da exposição contínua da palavra, através da gente estudar continuamente a palavra, ouvir a palavra de boas fontes, de fontes confiáveis, lendo, inclusive, a palavra. Nessa exposição diária, é como se a gente estivesse ensinando o nosso domo de ferro aí a agir no momento certo. Quando a pessoa fala algum ensino errado, você, opa, está errado isso aí, né? Não está muito certo não. Olha o que diz Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício constante de um alimento sólido é capaz de fazer com que você tenha essa aptidão de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Pedro ele vai nos ajudar nesse reconhecimento, nos dando algumas características de um falso ensino, de uma heresia. A primeira característica que ele vai nos falar, coloca para mim o verso 1 do capítulo 2 aí do 2 Pedro. É que as heresias, elas entram disfarçadas. Olha lá. Surgirão. Coloca mais um. Deixa ser para frente. Mais um pouquinho. Isso. Introduzirão secretamente heresias destruidoras. As heresias, elas não vêm rotuladas, amado. Ela não vem escrita assim, cuidado, contém heresia. Ou nenhuma pessoa que vai ensinar algo herético, ele vai subir aqui em cima e vai falar assim, agora eu vou ensinar uma heresia para vocês. A heresia, ela vem disfarçada, ela forma secretamente. A palavra usada aí é como se fosse furtiva, meio parecida com a verdade. Sabe quando tem só aquela diferencinha, aquele tênis chinês que o Nike está com acento, né? Você fica aquela coisinha assim, que você fala, parece, né? Parece, mas tem um detalhezinho ali que faz com que você identifique que aquilo ali é falso. Então a heresia também é assim, ela entra na igreja, mas de forma secreta, sem estar rotulada que aquilo é um falso ensino. Ela não vem rotulada, né? E assim como é como se fosse um míssil camuflado que vai driblando aí os radares espirituais da vida aí, e chega e sai dos púlpitos de algumas igrejas, né? Muitas vezes fala de Jesus, mas nega cruz e santidade. Segunda característica, negam o Senhor que os resgatou. Agora no começo do versículo 1 aí, pode deixar o versículo 1 aí? Mais um pouco, avança. Mais um pouquinho. Isso. Chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou. Essa é uma outra característica. Negam o senhorio de Cristo. De que maneira? Falando claramente. Imagina eu chegar aqui e eu sou um falso mestre, aí eu vou chegar aqui e vou falar assim, olha, Jesus Cristo não é o Senhor. Amém? Misericórdia. Ninguém vai chegar falando assim. Então, eu faço de uma forma sutil, encoberta, discreta, meio parecido com a verdade, mas tirando o senhorio de Cristo. Ninguém vai falar assim abertamente, né? A própria palavra diz que o inimigo se disfarça do quê? De anjo, de luz, né? Às vezes vão pregar um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. É aquela história assim, olha,
Jesus te ama. Faça o que você bem entender da sua vida. Viva do jeito que você quiser, porque Jesus ama você. É bonito ouvir isso? É bonito. Eu não falei, Jesus não é o Senhor, mas eu deixei nas entrelinhas. Ora, se você pode viver da maneira que você quer, da maneira que você acha que tem que ser, quem é o Senhor da sua vida? Você mesmo. Não é Cristo. Quem deveria falar para você como que você deve viver se não é o seu Senhor? É o meu Senhor. É o meu Senhor. O meu Senhor é que vai pautar a minha vida. Se eu tenho Ele como Senhor, então, de alguma forma, eu preciso dar alguma referência a isso. Ou Ele é apenas, não, Jesus Cristo é o meu Senhor só nominalmente, mas eu vivo da maneira que eu quero. Não é assim. Eu vivo de acordo com a palavra. Eu vivo de acordo com aquilo que Jesus espera de mim. Então, essa história, viva aí da maneira que você quiser, Jesus te ama, está tirando de Jesus o seu senhorio, de uma maneira discreta, de uma maneira sutil, mas está tirando. Enche um pouco, também trabalha um pouquinho com o nosso ego, percebe? Trabalha com o nosso ego, trabalha com a forma como que a gente... para a gente poder se sentir bem. É muito mais gostoso eu me sentir aceito do que arrependido. O que você gostaria? Qual é o sentimento mais gostoso de você sentir? Arrependimento ou aceitação? É claro que é aceitação. O arrependimento, ele vem com algo, um sentimento não tão gostoso assim, né? A gente entende que a gente errou, a gente precisa reconhecer o nosso erro, não é legal. Né? Nós somos seres humanos, nós temos aí o nosso ego, nós somos um pouco egoístas, nós temos aí o nosso pouquinho de engano no nosso coração. Então, quando a gente vê que a gente erra, não é um sentimento agradável. É muito mais agradável eu sentir que eu estou sendo aceito, não importa o jeito que eu sou. Olha que interessante. Só que isso tira de Jesus o seu senhorio. Eu não vivo da forma como Jesus quer que eu viva, eu vivo da forma que eu quero que eu viva. É os meus conceitos, é os meus pensamentos, é as minhas regras. Jesus, ele é apresentado apenas como um resolvedor de problemas. Então eu transfiro o senhorio de Cristo e passo a entender que Cristo, ele sim é o meu servo. Eu venho para a igreja não para fazer a vontade de Deus, eu venho para a igreja para que Jesus, de alguma forma, faça aquilo que eu quero que Ele faz. Se eu estou com um problema em determinada situação, eu venho na igreja e vou pedir, Jesus, resolve o meu BO aí. Jesus se torna um servo seu. E você deixa de olhar e analisar se realmente a forma como você está vivendo não é uma forma que está causando esse problema. Às vezes você está desobedecendo a palavra, isso está gerando um problema para você, por exemplo, na área financeira. Jesus pede para que você seja responsável, você não é responsável financeiramente, você não quer ser responsável financeiramente, você quer continuar gastando como não houvesse amanhã. Mas daí na hora que vem a fatura lá do Nubank, você se assusta, igual você se assustou com esse alarme, e aí você fala, Jesus, resolve aí. Que jeito? Que jeito? Cuidado. Os falsos mestres, eles fingem servir a Deus, mas no fundo servem a si mesmo. É uma fé centrada no homem. O culto é antropocêntrico e não cristocêntrico, entendem? É voltado, o homem está no centro do culto e não Cristo. Cuidado com frases assim: para Deus, Jesus é o centro, mas para Jesus, você é o centro. Meu lindo. Você tem o mesmo valor de Jesus. Gostoso ouvir isso, né? Sou agradável aos nossos ouvidos. Nossa, eu tenho o mesmo valor de Jesus para Deus? Nossa, como que eu sou importante. Olha, você é tão valioso, mas tão valioso que Deus teve que dar o sangue de Jesus Cristo para poder te comprar.
E eu não estou inventando essas frases, amados. Se vocês quiserem, depois vocês pesquisam. De forma sutil, eu estou alimentando o teu ego. Eu estou tirando Jesus do meio do culto e colocando quem? Você, meu lindo. Afinal, quem vai dar o dízimo? Não é Jesus, é você. Então eu trago você e inflo o teu ego, trato você bem, falo que você é aceito do jeito que você é. É gostoso. É gostoso. Isso é popular, que é a terceira característica das heresias. São populares e atraentes. Coloca aí o verso 2. Muitos seguirão a devassidão desses homens. Muitos. Heresias destruidoras têm poder popular. Por quê? Porque fala para o mundo. Fala para o mundo aquilo que o mundo quer ouvir. Elas vão alimentando o desejo da carne, o ego, prometem liberdade sem renúncia, prometem salvação sem arrependimento e prometem bênçãos sem obediência. Não tem como. Como você quer ser abençoado por Deus se você não obedece à palavra de Deus? Só porque você é mais bonito que os outros? Porque você tem um adesivo no seu carro? Sou abençoado por Deus? Então, se eu tenho esse adesivo no meu carro, sou abençoado por Deus, eu vou ser abençoado por Deus. Ou porque você obedece a palavra? Inclusive, a palavra de Deus diz que aqueles que obedecem à palavra de Deus, as bênçãos correm a favor deles. A gente não precisa correr atrás da bênção, a bênção vem ao nosso favor. Porque a gente obedece. As bênçãos são promessas para aqueles que obedecem e amam a palavra de Deus. Senhor, abençoa a minha vida financeira, mas você desobedece? Não rola. Senhor, abençoa o meu casamento, mas você desobedece? Não rola. Senhor, abençoa o meu relacionamento com meu filho, mas você não obedece? Não creiam em algo só porque tem muitas pessoas seguindo. Não creiam em algo só porque aquilo é popular. Ah, porque todo mundo está batendo palma e gritando glória a Deus, eu vou bater palma e gritar glória a Deus também. Enquanto isso, o cara que está ali na frente está falando um monte de coisas erradas, tirando o senhorio de Cristo, tirando o centro do culto de Jesus Cristo e colocando você ali. Glória a Deus! Uau! Pelo amor de Deus, não fala uau aqui não, hein, gente? Uau! Né? Hã? Fala aí, Marcelo. A gente combinei com o Marcelo vai falar uau, uau. Quarta e última característica, transformam a fé em comércio. Ainda no capítulo 2, verso 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. É o chamado evangelho fast food. Ele é rápido, gostoso, porém entope suas veias e te mata. O objetivo a gente acabou de ver: poder, fama e dinheiro. De maneira alguma é o reino de Deus. Eles exploram a fé alheia para alimentar a sua própria ganância. Não se enganem, heresia dá lucro. Ela tem um objetivo. Quando um míssil ele é lançado sobre um inimigo, ele não é lançado por nada. Tem um objetivo. Tem algo por trás daquilo. Heresia dá lucro. Bom, o míssil, amados, o que aprendemos com isso, né? Que o míssil ele pode ser bonito, pode ser todo decorado de flores, pode ter uma frase
lateral escrito meu lindo, minha linda, mas ainda assim é mortal. Ainda assim, ao cair no seu coração, pode ter um estrago grande no seu coração. Não deixe a sua fé sem radar. Leia a palavra, conheça a verdade, fortaleça sua mente e o seu coração. Quando você está cheio da verdade, quando aparece uma mentira, você rapidamente liga o radar e sabe identificar. Isso daqui não consta. Isso daqui está fora da palavra de Deus. Isso daqui está tirando do Senhor Jesus o seu senhorio. Isso daí está mexendo com o meu ego, então não é bom. Quando você percebe que algo está mexendo com o teu ego, toma cuidado. Não vem do céu, não. Bom, agora que a gente já reconheceu os mísseis, que é as heresias, a gente precisa, nosso domo de ferro aí está treinado para poder reconhecer o que é uma heresia. Agora a gente precisa fazer uma segunda pergunta. Um míssil, ele não se lança sozinho. A pergunta é: quem foi que apertou o botão? Quem está apertando o botão? Se o míssil está vindo aqui e me atacando, quem é que está lançando? Essa é uma pergunta interessante para a gente responder. Como que Israel sabe que aquele míssil que foi explodido lá em cima foi determinado país que lançou, ou determinada facção terrorista? Aí entra em cena um segundo agente, a inteligência secreta israelense, a Mossad, né? O serviço secreto israelense é altamente especializado e treinados, né? Eles são, hoje é considerado uma das inteligências mais precisas que nós temos aí, né? Chamado Mossad, é uma inteligência secreta. É quase igual a BIM brasileira. Uma hora chega lá. Brincadeira, corta isso daí do vídeo. O que acontece? O que o Mossad faz? O Mossad ele não vai lá e não intercepta o míssil. Não é função do Mossad ir lá e ficar com um lança-foguete lá e na hora que vir o míssil eles lançarem. Não. A função deles é o quê? Saber quem está por trás desse ataque. Quem é que lançou? Por que lançou? O que está ganhando com isso? Quais são as alianças que tem? Correto? Então a gente precisa também reconhecer quem é o agente que está por trás dessas heresias, desses mísseis. E Pedro vai dizer para a gente, quem é esse agente? É o falso mestre. São os falsos mestres que lançam sobre a igreja falsos ensinos, chamado heresias. E aí a gente vai ter também algumas características desses falsos mestres, dessas pessoas que estão lançando sobre a igreja falsos ensinos. Coloca para mim aí o verso 10. A primeira característica é que eles vivem segundo a carne e não segundo o Espírito. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Eles vão pregar santidade, mas vivem em verdadeira devassidão. Eles arrotam santidade no púlpito, mas atrás das cortinas vivem uma vida de pecado. Vez por outra, nós somos surpreendidos aí por algumas celebridades gospels que caem aí em escândalo. Aí tem muita gente que fala, coitadinho, um homem de Deus errou. Ele era um homem de Deus, errou. Cuidado. Você pode estar colocando a mão aonde Deus já tirou a dele. Um líder pode errar? Sim, um líder pode errar. Mas para Deus chegar ao ponto de ter que expor publicamente esse líder, é porque há muito tempo ele já não está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Há muito tempo Deus está tentando falar com ele de forma individual, através da família, através da igreja, mas ele não ouve. Ele não ouve a voz nem do Espírito Santo, nem da família, nem da igreja, ele não ouve ninguém. Aí a gente percebe e vê alguns movimentos
de exposição desses líderes. Segunda característica é que esses líderes desprezam a autoridade e são arrogantes. Verso 10, desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Eles não se submetem à autoridade bíblica, eles não se submetem à palavra, eles se acham acima da disciplina, acima da correção. Eu sou ungido, estou acima de todos, se coloca no patamar que está acima de todos. Não ouvem o Espírito Santo. A verdadeira liderança espiritual, ela se coloca debaixo da palavra, assim como todo o rebanho. Não é porque eu sou líder que eu estou acima da palavra. Muito pelo contrário. Eu tenho que ser exemplo para o rebanho de submissão à palavra. A liderança espiritual, ela deve ser exemplo de submissão à palavra, e não o contrário. Mas conforme diz Provérbios 16, 18, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito, à queda. Terceiro, característica, falam com ousadia sobre o que não compreendem. Verso 10, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Verso 12, eles difamam o que desconhecem. Difamam o que desconhecem. Eles usam uma linguagem espiritual, mas sem referência nenhuma à verdade. Falam de anjos, de visões, de revelações, mas cuidado, são vazios e perigosos. Cuidado com gente que fica falando que vê anjo em todo lugar. Entrou um anjo aqui. Tem um anjo sentado aqui. Gostou dessa, né? Eu vejo o anjo entrando aqui. Esses dias eu vi um corte de um vídeo de um desses falsos profetas aí, que deu a entender que ele estava recebendo um anjo no coro. Porque na hora que ele falou, estou vendo um anjo. Ele fez assim. Eu falei, uai, como é que é isso? Como é que é isso, gente? Ele recebeu dentro dele o anjo? Eu não entendi. Eu fiquei assim, uai. É primeiro caso de possessão por um ser angelical. Registrado em vídeo. Toma cuidado, gente. Pessoa que é muito espiritual, sabe? Se coloca num patamar espiritual assim, acima de todo mundo. Cuidado com gente que fala que Deus fala com ela toda hora. Ah, porque Deus falou comigo isso? Porque Deus falou comigo isso? Porque Deus falou comigo isso? Nossa, que intimidade com Deus assim. Aí você fica até meio triste, né? Fala assim, mas Deus não fala tanto assim comigo. Você se acha assim e fala assim, não. Mas você vai ver, o cara tem a esquizofrenia. Só pode. Se coloca num âmbito espiritual, que exatamente para poder colocar que ele é superior a você. Ele é tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que Deus fala com ele toda hora. Deus falou isso, Deus falou aquilo, e não sei o quê. Eu fui em tal lugar, Deus falou que não era para mim ali, era para mim ir para... Eu falei, meu Deus do céu, Deus virou GPS agora. Eu não consigo entender. Até porque Deus não fala comigo assim, né? Eu fico até meio brocochô, né? Falei, poxa, né? Pois é, meio doido da cabeça, né? E você vê que aquela pessoa faz isso na tentativa de se colocar num patamar espiritual superior aos demais, né? Eu não estou falando de casos assim de pessoas que às vezes não têm um discernimento, tá? Talvez aquilo ali é um caso que talvez dá para resgatar, dá para falar, olha, não é assim, não é desse jeito. Talvez aí às vezes é a voz da sua consciência, o Espírito Santo está soprando aí no seu ouvido para que você, mas não é dessa maneira, né? A gente pode resgatar, mas o problema é quem fala dessa maneira para poder se colocar num patamar superior. Para que isso? Qual que é o intuito? O intuito é tornar você dependente. Porque se eu sou voz de Deus e Deus fala comigo toda hora, a quem você vai querer pedir um conselho, pedir alguma coisa? Né? Comigo. Então eu
fico ali como sendo o intermediador entre você e Deus. Você precisa tomar uma decisão, você vem comigo porque eu tenho acesso direto com o Pai. Aí você fala lá a questão, eu pergunto para Deus, Deus responde, eu respondo para você. É correto isso? Isso encontra fundamento nas Escrituras? Nós sabemos que não. Qual que é o único intermediador entre nós e Deus? Jesus Cristo. É o único, está escrito de maneira literal na Bíblia. O único intermediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade. Está escrito de maneira transparente, não é nem de forma alegórica, de forma objetiva mesmo. E aí as pessoas, porque não estudam, não vê, não entendem, não lê a palavra, aceita tudo que vem, por quê? Porque é o cara que está falando, que fala com Deus, ungido. Terceiro, são motivados pela cobiça. Verso 15, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Agora, sim, nós descobrimos qual é o verdadeiro objetivo desses falsos mestres. Por que que eles lançam tantas heresias em cima da igreja? Assim como Balaão. Dinheiro. Por que Balaão? Balaão recebeu dinheiro para que ele pudesse profetizar contra o povo de Israel. Vocês sabiam dessa? Né? Então vocês vão lá, olha lá a história de Balaão. Balaão é aquele sujeito que a mula falou com ele. Né? Esse sujeito aí. Então ele recebeu dinheiro do inimigo de Israel, só que ele era um profeta. Ele era um profeta. Só que ele aceitou receber dinheiro do inimigo de Israel para poder profetizar contra o povo de Israel. Hoje em dia chama profeta do Pix. Hoje em dia. Né? Imagina essa situação. Vê se tem cabimento. Você dá um Pix para o sujeito para que ele profetize aquilo que você quer ouvir. É ou não é irracional? Você dá dinheiro para ele e aí fala assim, agora fala aquilo que eu quero ouvir. É lógico que ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Ah, não, está aqui, devolva o teu Pix aí. Não faz sentido algum. Bom, já que agora nós entendemos como que reconhecer um falso mestre, reconhecer um falso ensino, como que nós podemos nos proteger? Como que a gente pode fazer esse contra-ataque? Né? Então, primeiro nós temos aí duas formas, aí, dois agentes. Primeiro a nossa parte, depois a parte de Deus. A nossa parte, lembra que o domo de ferro ele responde ao míssil inimigo com outro míssil inimigo? Porém, esse outro míssil inimigo tem que ser ainda mais poderoso do que aquele que está vindo, correto? Senão não vai fazer nem cosquinha, né? Vai passar um míssil grande lá, aí você vai lá e solta um rojão, né? Não vai acabar com aquela ameaça. Tem que ser algo ainda mais poderoso do que aquilo que está sendo lançado. E o que é algo ainda mais poderoso que a gente pode ir contra-atacar a heresia? A palavra de Deus, a verdade. A verdade, ela tem poder suficiente para quebrar qualquer heresia, qualquer falso ensino. Então nós não devemos ficar calados. E nem devemos reagir com soberba, muito menos com violência. Não é para a gente voltar nos tempos medievais e pegar o herege e queimar ele na fogueira. Ia ter muita gente queimada ultimamente. Mas não é para a gente fazer isso. O que é para a gente fazer? Contra-atacar com a verdade. A mentira se combate com o quê? Com a verdade. Nenhuma heresia fica em pé diante da palavra de Deus. Quer ver um exemplo prático? Quando é falado assim, olha, venha como você está, permaneça como você quer, você já é perfeito. Você já é perfeito, permaneça do jeito que você está. Eu não estou inventando palavras, não estou inventando frases, amados.
Eu tirei essas frases da boca de pregadores. O que você pode fazer? Responder com Hebreus 12:14, por exemplo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O nosso esforço é para ser santos. Não é para a gente viver da forma que a gente quiser. Ia ser fácil ser cristão assim. Mas o nosso chamado é para colocar a nossa fé em prática. Não é uma fé nominal, não é uma filosofia, não é um pensamento, uma ideia, é algo prático. Nós precisamos viver a nossa fé, o nosso chamado é para caminhar, é para que a gente pegue a nossa cruz e ande. Outra frase, essa talvez vocês conheçam. Eu vou tentar ler sem dar risada. Se Deus deixou você ver, tocar, sentir, abraçar, experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Bonito, né? Poético. Gostoso de ouvir. Deus pode me dar muita coisa. Então, se Deus deixou eu ver aquele carro lá, novo, Ele vai me dar. E aí você começa a imaginar coisas. Mas o que nós devemos fazer? Contra-atacar com a verdade. Olha o que diz Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Mateus 6:19-21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Percebem como que as verdades bíblicas vão de encontro com esses falsos ensinos? Eles não ficam em pé. Só que se você não conhece a palavra, você vai achar que isso é bonito e você vai deixar fazer guarida no seu coração. Você vai aceitar isso daí como sendo palavra de Deus, boca do Eterno. E aí você deixa com que uma heresia, um míssil destruidor caia no teu coração. Aí quando você for, a primeira frustração que você tiver, você coloca na conta de Deus e você fala que Deus não serve para nada e vai embora viver sua vida. E da parte de Deus? Da parte de Deus Ele traz o juízo. Verso 9, 2:9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. A eles está reservado o quê? O juízo. O juízo de Deus. Não vai acabar em pizza, amado. Não vai acabar em pizza. Estão falando do nome de Deus. Estão difamando o nome de Jesus Cristo. Deus não se deixa escarnecer. Terminando, começamos essa mensagem aí com aquela lembrança, né? Aquele soar de alarme. Um alarme antiaéreo tocado lá em Jerusalém, que infelizmente hoje também está tocando. Aquele som, ele não era decorativo, ele era para mostrar para nós que havia uma ameaça real que estava ali. Pedro também está dando esse alerta para nós. Há essa ameaça sobre a igreja. Há mísseis sendo lançados com poder destruidor sobre a igreja, mísseis de heresias. E quem está apertando o botão? Os falsos mestres. E qual é o objetivo? Dinheiro, como tudo na vida, né? De que maneira a gente pode responder? Discernimento bíblico e maturidade espiritual. Se você não tiver com o seu domo de ferro aí treinado, alguns mísseis vão cair aí no teu coração. Se você não souber identificar quem é uma pessoa cheia do Espírito e quem não é,
quem quer saber só de dinheiro e quem realmente quer ensinar a palavra de Deus, pode ser que você aí seja enganado e possa ser explorado por isso. Por isso eu gostaria de terminar chamando vocês para ligar esse radar espiritual. Nem tudo que é evangelho, nem tudo que é gospel, nem tudo que tem church no nome é bíblico. Avalie as mensagens e principalmente, avaliem o mensageiro. Como que eu reconheço uma determinada árvore? Pelo fruto. Que fruto, Claudinei? Os frutos do Espírito. Como que eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se você não consegue enxergar em mim amabilidade, domínio próprio, temperança, desejo por viver uma vida santa, amor pela palavra de Deus? Olhem os frutos, avaliem a mensagem e avaliem o mensageiro. Jesus disse isso para nós. Cabe a nós fazer essa avaliação. Nós não devemos julgar. Não é nesse contexto. Paulo está falando que a gente não deve julgar, por exemplo, uma pessoa que entra aqui, e se ela tiver assim, cheia de tatuagem, de borboletinha, cheia de piercing, e aí a gente fala assim, nossa, né? Pessoa diferente. É isso que ele está querendo dizer. Não é para julgar pela aparência, porque aquela pessoa pode ser um filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Mas ele pede para que a gente julgue quem? O profeta. Ele pede para que a gente julgue quem? A mensagem. A mensagem que está sendo dita, o profeta que está dizendo a mensagem, esse sim deve ser julgado. Esse cara aí é digno da minha confiança? Essa mensagem aí adentra no meu coração ou não? Eu devo lançar um míssil interceptando ela ou não? Armem-se com toda a palavra. Não deixe para descer o bunker espiritual amanhã. Desce de pijama mesmo. Vai rápido. Busque o abrigo mais seguro do universo, debaixo das asas do Onipotente. Amém?